Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Edna Souza e hoje quero vocês bem pertinho de mim porque nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Um assunto que está aí, né, na mídia, todo mundo fala em gestão de pessoas, mas nós precisamos entender um pouquinho o que é gestão de pessoas. Então, vamos lá comigo. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é gestão. Então, gestão seria o quê? Gerenciar. Nós ouvimos assim a palavra gestão, gestão financeira, gestão de RH, gestão, e agora hoje nós estamos falando sobre gestão de pessoas. E as pessoas às vezes elas não conseguem saber, mas afinal de contas o que é gestão? Então, gestão, gerenciar. No nosso caso aqui, nós vamos falar sobre gestão de pessoas ou gerenciar pessoas. Você sabe aí me dizer o que é chefe ou líder? Alguém aí já teve chefe ou já teve líder? Vamos parar para raciocinar e pensar o que é um chefe e o que é um líder. Né? Será que a gente, quando fala em chefe, a gente não pensa assim, nossa, é aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que não me ouve? Será que é isso? Mas será. E líder? É aquela pessoa que lidera, mas ela também não manda, não detém um poder? Vamos verificar isso um pouquinho mais à frente. Bom, nós podemos verificar aqui quais as vantagens de ser um chefe. Ou quais são as vantagens de ser um líder, né? Ah, o chefe me passa assim alguma coisa de poder, poder máximo. E o líder? São pessoas que lideram um grupo de pessoas. Então, as vantagens de chefe e de líder, né? A gente para pensar e você consegue aí pensar assim, mas o que é melhor? Ser chefe ou ser um líder? Na sua concepção. Chefe seria aquela pessoa que só manda e eu executo a tarefa. E liderança seria aquela pessoa que determina o que eu tenho que fazer, mas que me dá mais abertura para tomar algumas iniciativas, me deixa mais flexível, mais à vontade. Bom, aí eu trouxe para vocês então a definição, né, de chefe ou o que é um chefe. Ele tem a tendência de comandar pessoas, impor ordens e ser uma pessoa autoritária. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Também é conhecido por centralizar o poder. Então ele segura tudo para ele não consegue compartilhar com seus colaboradores. Ele só visa lucros, né? Ele pensa em retorno. Os lucros. Mas nós temos que entender também, é, chefe ou líder, pessoal, ele tem, ele tem autoridade. Mas essa autoridade, ela não pode ser simplesmente demasiada. Ele tem que ser uma pessoa mais flexível. Ele tem que deixar os colaboradores assim numa situação de conforto, né? Você não pode simplesmente segurar, deter, né? Deter esse poder para você. Você tem que deixar as pessoas falarem também, deixar fluir. Então, assim, nós temos que ter uma direção, nós temos que segurar, né? Nós temos que ter aí um direcionamento, né? Porque somos o líder ou o chefe.
Mas nós temos que abrir isso, abrir um leque para que as pessoas possam até trazer ideias boas para nós. Bom, agora eu vou estar falando com vocês uma coisa bastante importante, né? Sobre líderes. Líder. Quando a gente nasce, cresce, está lá com 1 aninho, 2 aninhos de idade, você pode perceber. Eu vou dar esse exemplo para vocês, exemplo do nosso dia a dia mesmo. Uma criança, você pega um grupo de crianças que estão brincando de alguma coisa, de andar de bicicleta ou um quebra-cabeça, ou eles vão definir a brincadeira. Você pode perceber que ali no meio sempre tem um líder. Fala, não, é de quebra-cabeça não. Eu vou brincar de esconde-esconde. E ele acaba induzindo todos a brincar de esconde-esconde. Só um minutinho. Pois bem, essa criança, ela já é um líder sem saber que ela é líder. Porque ela consegue mudar as ideias das outras crianças para brincar ou para fazer a atividade que ela gostaria de fazer. Mas assim, liderança. Então eu não sou líder. A liderança, ela pode ser nata, como eu falei para vocês, né? Essa criança ela já tem esse instinto todo de liderança, né? Ela já se impõe, ela já se coloca. Ou eu posso trabalhar isso também. É o que as empresas hoje, elas pedem. Elas pedem que todos sejamos líderes, né? Nós temos que compartilhar os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos conhecimentos. E para isso, nós temos que nos tornar líder. Então, a liderança aqui, todos nós podemos ser líderes. É só ser trabalhado no nosso dia a dia essa liderança. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa parte, porque é muito importante. Não adianta nós trabalharmos numa empresa, numa organização, e nós simplesmente só obedecemos regras. O bom é você aí, do outro lado, se colocar. De repente você tem tantas ideias boas e fica preocupado em falar sobre a sua ideia. Então você não pode se inibir, você tem que se colocar para que todo mundo veja que você é um líder também. O que está nascendo em você é uma liderança. Bom, ser líder. O líder não costuma dizer que tem subordinado, e sim uma equipe, um colaborador ou um time. Ele ouve as pessoas ao seu redor e está sempre disposto a tirar dúvidas. Um líder pode ser construído desde que ele se adeque a novos paradigmas. Então não adianta você sair de uma empresa. Tenho 10 anos de empresa, você muda de empresa, lá existe uma outra equipe, outros paradigmas, né? Então você tem que parar e pensar nisso daí. Você não vai ter uma empresa igual a outra, funcionários iguais aos outros. Então ser líder é você ter essa flexibilidade, você ter esse pensamento mesmo, né? Construir isso. Porque em função do que nós vivemos das empresas, esse paradigma pode mudar. Aliás, com certeza ele muda. E para gerenciar pessoas, o que nós precisamos? Alguém já parou para pensar? Nós temos que ter o espírito motivador, né? Então, o funcionário trouxe, ou o colaborador trouxe uma ideia. Você junta aquela ideia com a ideia do outro, né? Mais a do outro colaborador e se torna uma grande ideia. De repente, um problema que houve ali, você, com o seu espírito motivador, você acatando as ideias, você vai conseguir
deixar esse colaborador, né, essa equipe mais motivada. Por quê? Porque você vai ouvi-lo, você vai buscar o conhecimento dele. E você vai falar, não, isso é importante, vamos aprimorar aqui ou ali. E ele vai se sentir motivado. Bom, líderes ensinam com exemplo. Eu vou dar um exemplo meu para vocês que eu acho bastante interessante, né? Eu fui uma criança bastante tímida. Eu nunca pensei em ser professora, por ser muito tímida. Mas, a passar do tempo, o que eu senti? Eu senti que eu precisava transpor algumas barreiras, né? E comecei a falar mais, a me expor mais, para que eu pudesse atingir os objetivos que eu queria para mim, que era ser professora. Que é uma coisa que sempre me atraiu bastante. Ou ser uma pessoa da área de recursos humanos, lidar com pessoas, né? Gestão de pessoas. Isso é algo que estava latente dentro de mim, mas que eu não sabia como fazer. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fui me expondo mais, falando, compartilhando as minhas ideias para que eu pudesse crescer enquanto profissional e me sentir fazendo parte daquela equipe. Então, os líderes, eles ensinam com exemplos, né? Então, assim, a gente tem que dar os exemplos para os nossos colaboradores, para as pessoas, para que eles possam conseguir falar um pouco mais, se expor um pouco mais, né? Porque, assim, gestão de pessoas, gerenciar pessoas, parece simples, né? Parece muito simples, né? Ah, eu sou líder, eu vou gerenciar pessoas. Não, porque cada pessoa é de uma forma. Então nós temos que fazer sabe, ter um olhar diferenciado para esse colaborador, para que ele, né? Para que ele possa enxergar em mim um exemplo de liderança. Ele possa ver que eu dou essa abertura para ele falar, se expor. Bom, em um ambiente agradável se cria mais possibilidades, se produz mais e toda a equipe participa. Então, o que seria isso, pessoal? Eu gostei muito dessa colocação aqui, por quê? Quando você deixa o seu colaborador falar, ele se sente o quê? Importante. Ele se sente assim, nossa, acataram alguma coisa, a minha ideia, ou aprimoraram a minha ideia. Consequentemente, eu vou ter um colaborador mais satisfeito. O ambiente fica agradável e isso cria a possibilidade de abrir um leque, né, para toda a equipe. Né? E eu sempre digo que uma equipe satisfeita é uma equipe que produz. E aí todo mundo ganha. A empresa ganha, o funcionário ganha, então é o ganha-ganha. Não existe perda. Todo mundo ganha. Bom, não podemos esquecer jamais que mesmo nós sendo flexíveis, nós temos que parar, refletir e fazer aquela mesa redonda. O ideal é que a gente sente assim, ou uma vez por semana, se ficar muita coisa, a cada 10 dias, a gente pode sentar, né? Se colocar aí mesmo numa mesa redonda e cada um põe um ponto do que aconteceu, do que pode ser melhorado. Isso é muito bacana, é muito importante para a organização. Agora nós temos que perceber uma coisa, né? Mesa de chefe. Então, assim, isso não atrai ninguém. Porque, assim, fica todo mundo só ouvindo, e aquele autoritarismo, né? Ele predomina no meio dessa reunião ou no meio dessa mesa. Então, cuidado. Se você quer se tornar um líder,
Se você quiser gerenciar pessoas, faça isso com sabedoria. Pare, pense, porque assim, ouça todos os seus colaboradores, para que todo mundo se sinta confortável nessa mesa redonda, né? Não seria uma mesa de chefe, seria uma mesa de amigos, de colaboradores. O que o líder tem que fazer é simplesmente gerenciar, né? Quando você gerencia só, você consegue colher mais frutos. Bom, bons gestores sabem a hora de tomar um chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Esse é um ponto extremamente importante para um líder, para um gestor de pessoas, né? Você tem que deter o conhecimento, você tem que ter habilidade para lidar com o ser humano e atitude. Atitude na hora certa. É o que nós precisamos. Vocês vão estar sempre ouvindo no chá, né? E aprimorando tudo isso. Porque assim, é conhecimento, habilidade e atitude. Se você tiver esses três, com certeza você será um excelente líder. Bom, aí falando em conhecimento, você tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar conhecimento sempre, né? Assim, não dá pra gente parar no tempo. Né? Então, hoje eu terminei uma faculdade, uma pós, eu estou fazendo. Sabe, você tem que estar sempre buscando algo novo para aprimorar o seu conhecimento enquanto ser humano, enquanto pessoa. Né? Então, isso é muito importante. Habilidade. Habilidade. Bom, nós trabalhamos dentro de uma organização e são pessoas diferentes, equipes diferentes, e não é só nossa equipe que nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que trabalhar com a empresa como um todo, né? Então essa habilidade de lidar com o ser humano, com as pessoas, com as causas, com os problemas, né? Para resolver, é muito importante. A dica que eu dou é a tranquilidade. Você tem que mostrar uma tranquilidade quando alguém vem te trazer uma problemática. Mostre a tranquilidade para que ele se sinta confortável, né? Então, isso é uma habilidade de um gestor, de um líder. Não menos importante é atitude, né? Se você é um líder, se você gerencia pessoas, você é um gestor de pessoas, por mais que você delegue, você deixe as pessoas compartilhar, deixe as pessoas confortáveis para estar é, trazendo coisas novas para a empresa, você tem que ter atitude, saber o momento exato de tomar alguma outra ação corretiva ou preventiva que seja, né, para que a equipe continue numa engrenagem perfeita, né? Porque a organização nada mais é do que uma engrenagem. Então, se tudo funcionar, maravilhoso. Tanto é que pessoas, qual que é o bem maior, pessoal? Qual que é o bem maior de uma organização? São as pessoas que nela trabalham. Não é o produto que se fabrica, sabe, o maquinário que tem lá. Não. O bem maior da organização é simplesmente as pessoas. Porque é as pessoas que vão fazer tudo isso acontecer. Tá certo? Bom, o outro ponto seria metas claras e desafiadoras. Nós não podemos jamais estarmos assim, sem metas. As metas têm que ser claras. Você tem que saber o que você vai fazer, as atitudes que vai ser tomada, né? E assim, quanto mais desafio na sua vida, melhor. Você tem que ultrapassar esses obstáculos, né? Então, nunca dizer assim, não vou conseguir, não dá, essa meta a gente não vai conseguir bater. Essa palavra não tem que sair do nosso dicionário. Se você tiver metas claras, né? Com certeza, o desafio, quando você conseguir lá do outro lado, isso vai te trazer um prazer tão grande, né? Que você vai conseguir
ficar bem confortável e a empresa também, né? Gerenciar pessoas é uma arte. Eu digo que é uma arte mesmo. É lindo. É você gerenciar, você compartilhar, você ter. Não importa, né? Não importa. Você tem aí uma hierarquia que você sabe que você tem que seguir, né? Mas gerenciar pessoas é arte, é tranquilidade, é equilíbrio, é conhecimento, é você tomar atitudes na hora certa, é você trazer pessoas para o time, não afastar, mas trazer a equipe para você. Bom, aí está dizendo aqui, todo líder nato é um coach. Né? Eu falei no início para vocês que liderança ela pode ser nata. Eu posso nascer como líder, como eu dei o meu exemplo, né? Eu dei o meu exemplo para vocês de que eu não era uma líder nata. Eu não era uma líder nata, eu era uma pessoa bastante tímida. E eu aprendi com o tempo a liderança. Então, todo líder, ele consegue treinar, ele é um treinador. E isso vocês desenvolvem com o tempo, com o estudo, com o conhecimento, compartilhando as ideias. Isso é muito importante. Outro ponto bastante importante é mensurar competências. Nós temos que medir isso mesmo, né? Então, assim, nós temos uma equipe grande de pessoas, mas nós temos que mensurar aí conhecimento, educação, treinamento, experiência, habilidade, porque cada um tem uma competência. E se nós conseguirmos unir tudo isso daí, o nosso time vai ficar muito bom. Né? Vai ficar muito bom. Então a gente tem que medir isso daí também. Veja bem, quando a gente trabalha em equipe, olha só o resultado, né? Nós temos aí um grande concorrente, mas quando a gente trabalha em equipe, a gente se une, essa equipe, é isso que acontece. Outro caso que nós temos é esse outro vídeo que é muito interessante, que é trabalho em equipe também, né? Veja bem, pessoal, todo mundo tem que estar conectado, na mesma sintonia dentro de uma organização. Não adianta um pensar B e o outro pensar A. Vocês concordam? Que quando a gente pensa em equipe, nós temos resultados maravilhosos. E hoje eu trouxe alguns vídeos bacanas para vocês, para que vocês parem para pensar um pouquinho. Olha que interessante, né? A nossa vida, o nosso dia a dia, tanto na empresa, familiar também, é sempre assim. Veja bem, a união ela fez a diferença aí nesse caso, porque um sozinho não conseguiria. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês, fiquem mais motivados, trabalhem essa liderança em vocês, comece a pensar em gestão de pessoas, como seres humanos, comece a imaginar assim, eu sou o bem mais precioso da minha empresa. Até a próxima!